Amém? Hoje nós iremos falar um pouquinho sobre casamento e, para a glória de Deus, se você está pertinho aí do seu cônjuge, tá? Fica bem pertinho mesmo. Deus tem uma palavra poderosa no seu coração. Amém? Em nome de Jesus, tá? É sempre uma honra pregar em casal. Deus é bom. Amém? É sempre uma honra pregar junto com você. Em nome de Jesus. Amém? Te ajudo, viu? Amém. Agora sim. Aleluia. A paz do Senhor Jesus, igreja. Amém. Aleluia. Deus tem uma palavra não só para o seu casamento, mas para a sua família. A gente está na campanha Famílias Conectadas. Fala comigo, famílias conectadas. Você está conectado? Tá? Pergunta para quem está do seu lado. Se for da sua família, está conectado comigo? Não você gosta, está conectado com a igreja? Conexão é algo de Deus para a nossa vida. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia aí no Salmo de número 128, a partir do verso 1. Curva sua cabeça aí no seu lugar. Vamos estar orando ao Senhor pela palavra. Senhor meu Deus, Paizinho amado, Paizinho querido, graças nós te damos, Senhor, pelo privilégio de estar aqui na tua casa, de ouvir, Senhor, as tuas palavras de vida eterna. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, que a tua palavra venha produzir em nós, Senhor, transformação, ó Pai, que o teu Espírito Santo venha nos convencer, ó Pai, do nosso pecado, venha nos levar ao arrependimento, que o Senhor venha promover cura, Senhor, libertação, salvação nas nossas vidas, através da tua santa palavra. Fala conosco, Espírito Santo de Deus, para a glória do Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Você encontrou aí na sua Bíblia o Salmo de número 128? Amém. Vamos ver? Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás, e tudo te irá bem. Tua esposa, no interior de tua casa, será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira, a roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que veja a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. Veja os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Aleluia. Deixa sua Bíblia aberta aí, em nome de Jesus. A gente estava orando, sobre esse tema, famílias conectadas, e a gente pensou em algumas famílias. O Senhor foi trazendo algumas famílias que a Bíblia registra as suas histórias ao nosso coração, mas quando a gente pensa em família conectada, em família unida, logo que a família se une, o que a família faz? Quando a família se reúne, sempre tem o que no meio? Comida. Quem falou comida aí? Quando a família se reúne, sempre tem comida no meio, né? E a gente estava falando, orando, conversando sobre família. E quando a gente pensa em família conectada, geralmente é essa comunhão. Estar junto. Comer junto gera comunhão. Estar junto gera comunhão. E esse Salmo 128, ele começa ilustrando esse cenário. O cenário de uma família conectada. Quando uma família tem conexão, ela consegue estar junto, ela consegue comer junto, ela consegue se alimentar junto, consegue separar um tempo de qualidade para desfrutar da intimidade um do outro. E o Senhor começa falando no verso 1, Bem-aventurado, feliz, abençoado é aquele que teme ao Senhor, que anda nos seus caminhos. Aí fala do trabalho das tuas mãos comerás. Feliz será, tudo te irá bem. A tua esposa no interior da tua casa, como uma videira frutífera, os seus filhos
ali a roda da tua mesa, como será abençoado aqueles que temem ao Senhor. Fala de um momento de comunhão, de uma família, a roda da mesa. Fala comigo, a roda da mesa. Aí fala ali que os seus filhos, né, serão como os rebentos, né, da oliveira, é o brotinho da azeitona, né? Quando a azeitona ela vai envelhecendo, ela para de produzir. E aí a azeitona que ela para de produzir aquele broto antigo, né, é enxertada algumas mudas novas, uns brotos novos ali em volta. E aí aquele broto novo ele começa então a produzir. E aquela que tinha parado de produzir, ela participa da safra junto com os brotos novos de oliveira, né? Então, quando está falando aqui que os seus filhos, né, são como rebentos de oliveira à roda da sua mesa, é porque era comum também enxertar os novos brotos nas árvores mais antigas, e aí aquilo produzia, e era uma mesma safra. E aí a comunhão da família é isso, né? Então, os pais, eles vão cumprindo a sua missão, vai chegando os avós, vai chegando os netos, e a gente vai participando das conquistas um dos outros, de geração em geração. Mas para isso tem que ter conexão, tem que ter conexão. Você consegue sentar para comer com a sua família? Você tem ressentimento, tem bloqueio, tem mágoa, tem traumas. Eu queria que você pensasse um pouco, né? A gente fala de família em comunhão, a gente fala de família à mesa, mas talvez é algo que te dói, é algo que você não consegue, é algo que você nunca teve, é algo que você nunca viveu, e o Senhor ele quer te ensinar essa noite um pouquinho sobre essa conexão, como ter essa conexão de acordo com a palavra de Deus, porque Deus quer que as bênçãos dele alcancem a sua casa também. Você quer que a bênção de Deus chegue na sua casa? Você quer? Você quer que seja como o Salmo 128? Você quer que as pessoas da sua família tenham prazer de estar lá? Quantas pessoas, né, não ficam ali contando os minutos para sair de casa? Mas o desejo do Senhor é que você conte os segundos para chegar na tua casa. Que você tenha prazer em estar lá, que você tenha prazer em estar com as pessoas da sua família, que você tenha alegria de ver ali a sua parentela ao seu redor e compartilhar as vitórias uns dos outros. Em nome de Jesus, você recebe isso? Bem, o bispo Elias, ele costuma dizer que o amor é desejo de relacionamento. Fala comigo assim, o amor é desejo de relacionamento. Amém? Desejo de comunhão, desejo de querer estar junto, desejo de conexão. Quando você pega o teu telefone, celular, você pega o carregador e você pluga nele, sim ou não? O que gera ali? Gera carga, gera energia, amém? Então o celular ele está próximo, está conectado com o cabo USB, querido. Então a bateria é recarregada, amém? Então isso é conexão. Você que está pertinho da sua esposa, do seu filho, da sua filha, fala assim, vira para ele ou para ela e fala assim, é muito bom. Fala, é bom demais ter você ao meu lado. Fala assim, eu sou grato por ter você na minha vida. Fala assim, eu quero me conectar com você. Querido, isso é da importância, isso é valores. Você está valorizando a sua família, amém? Você está valorizando o seu cônjuge, você está valorizando o seu filho. Isso que você fez agora, você está dando valor a ele, amém? Em nome de Jesus. Gênesis capítulo 2, eu quero ler um verso aqui, versículo 24. Gênesis capítulo 2, versículo 24. Portanto, deixará o homem, o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne. Mateus 19,6, complementando, assim eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém o separe. Querido, isso é conexão. Isso é conexão, isso é ligação. Amém? Então Deus ele tem um plano. Repete comigo assim, Deus tem um plano. Perfeito para a minha casa. Querido, então
separou o homem. Separou o homem ficou distante da presença do Senhor, desconectou o primeiro casal. É o que diz o texto, que você conhece a história. Veio a acusação, veio a vergonha, mudou tudo aquilo que Deus tinha. Mas a boa notícia que nós temos é que Jesus, Ele pode, e Ele muda a história. Repete comigo assim: Jesus pode. E tem poder para conectar a minha família. Querido, o que faz de fato um casamento se desconectar? O que gera? O que faz? O que acontece? O que a gente faz de errado que faz o nosso casamento se desconectar? No jardim foi a desobediência. O pecado o separou não só de Deus, mas o afastou um do outro. Antes estava perto, depois se afastou. Antes estava junto, agora tenho vergonha de estar junto. É forte isso. Deus tinha dado tudo, mas eles se perderam por causa de desobediência. Hoje em dia nós vemos o quê? Casais se desconectando por egoísmo, por orgulho, feridas, prisões na alma. Tem alguns motivos que faz gerar essa desconexão. Falta de comunicação, não falo mais. Tem casal que não conversa mais, não fala mais. Cada um faz o que quer. Cada um se importa consigo mesmo. Não olha para dentro da família. Diferenças não resolvidas. Senta na mesa cura. Fala assim: a mesa cura. Querido, na mesa cura. Tem mágoas, ressentimento, falta de perdão, não consegue pedir perdão, falta intimidade. Não deixe a rotina roubar, não deixe a alegria de desfrutar um tempo de qualidade com quem você ama. Ouça mais, esteja presente, faça questão de saber como o outro está. Assim como você pergunta para o seu filho, pergunta para a tua esposa, quando ele está chegando do trabalho: ei, meu amor, como foi o seu dia? Como é que foi o seu trabalho? Prioriza o seu casamento. Então, o que desconecta o casamento? Prioridades diferentes. Eu vou investir esse mês só no carro. Vou comprar 4 pneus, vou mudar, vou pintar. Não, vou comprar só sapatos. Vou comprar só sapatos. Prioridades diferentes. Juntos nós somos mais fortes. Eu creio com muito poder nessa palavra. Juntos somos mais fortes. Mais o que tira a conexão do casal? Estresse. Estresse tira, sim ou não? Pressão tira. Estresse, pressão afeta o relacionamento. Preocupações, não consegue nem dormir, porque está preocupado. Mas como que eu me conecto de novo? Será possível? Tem jeito para o meu casamento? Tem jeito para minha casa, para minha família? É possível? Tem jeito? Deus pode fazer? Deus pode. Então é sobre isso que nós queremos falar com vocês. Princípios para uma conexão conjugal. Pastor, mas é só para casal? Não. Você que está solteiro, um dia você vai casar, amém? Amém, sim ou não? Você vai casar. Deus tem uma esposa, um esposo para você. Amém? Então já aprenda da parte do Senhor para a sua vida. Amém? Mas vai ter para os filhos também. Então, primeiro princípio: temor a Deus. Atos capítulo 10, versículo 1 e 2. Abre aí se você quiser acompanhar. A pastora vai ler. Atos 10, 1 e 2. Atos 10, 1 e 2. Acompanhei. Morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, e que fazia muitas ofertas ao povo e de contínuo orava a Deus. A família de Cornélio foi salva também pela fé, amém? Mas o que houve? Que segredo que teve aqui? O temor a Deus
se arrastou pela casa dele. Amém? E a família dele foi salva. Provérbios 31, 30 fala sobre a mulher virtuosa, fala sobre família conectada e honrada. A pastora vai estar lendo ali. Provérbios 31, 30, apenas um verso só. Se você quiser abrir lá para acompanhar, em nome de Jesus. E Cornélio, a Bíblia fala que ele era temente a Deus com toda a sua casa, né? Como o pastor falou, não só ele, mas toda a sua casa, por meio do exemplo dele, veio temer a Deus também, né? Então, quando você teme ao Senhor, você está ensinando a sua família o que é importante. E Provérbios 31, vou ler a partir do versículo 28. Levantam-se seus filhos e lhe chamam ditosa. O seu marido a louva, dizendo: muitas mulheres procedem virtuosamente, mas você é toda subterfúgio. Fala comigo: enganosa é a graça, e vã a formosura. Mas a mulher que tem o Senhor, essa será louvada. Aqui fala de uma família conectada. A gente vê os filhos conectados, a gente vê toda a família conectada. Se você for ler todo o provérbio, né, de número 31, do verso 10 até o 31, você vai ver o quanto que essa família tinha uma conexão forte. Ali fala que aquele marido, ele era estimado entre os juízes, era honrado, né, às portas da cidade. Mas isso não era só por conta dele, mas a conexão da família. Então cada um fazia a sua parte e aquela família era abençoada por Deus. Então, o primeiro princípio para você viver uma conexão com a sua família é você verdadeiramente temer ao Senhor. O que é temer a Deus? Fala comigo: é ter medo de ficar sem Ele. Temor. A Bíblia fala que o Senhor, ele se agrada daquele que treme diante da palavra dele. Então, você tem medo de ficar sem o Senhor? Tem pessoas que às vezes têm medo de não agradar o outro, tem medo de não ser aceito, tem medo de não ser aprovado, mas o medo que a gente precisa ter é o medo de ficar sem o Senhor, o medo de ficar sem a presença dele. Então, o primeiro princípio da gente viver uma conexão com a nossa família é temer a Deus. É buscar a Ele verdadeiramente, é buscar a Sua palavra, aquilo que Ele deixa para nós como princípio para ser vivido dentro da nossa casa. A segunda coisa que a gente colocou aqui foi decisão, que é o amor. Fala comigo aí, abre comigo em 1 Coríntios capítulo 13, primeira carta de Paulo aí para a igreja de Corinto, no capítulo 13, a partir do versículo 4. Você ama a sua família? Você ama a sua família? Ama mesmo? Você ama a sua família só quando tudo vai da maneira que você gostaria? Lê para mim, pastor, por favor. 1 Coríntios 13, 4 ao 7, diz a palavra: o amor é paciente, é benigno, o amor não arde de ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Suportar é dar suporte, né? A gente entende o que realmente significa essa palavra, né? Então, o amor, ele dá suporte. Dar suporte é uma decisão. O amor, ele não é uma emoção. Não é você hoje está feliz, hoje não está. O amor é uma decisão constante. Você precisa decidir todos os dias amar a sua família, servir a sua família. Às vezes as pessoas são guiadas, né, somente pelas suas emoções. E aí confunde amor com paixão. Aí fala que ama, mas não está disposto
a viver aquilo que a Bíblia nos ensina que é o verdadeiro amor. Ser paciente é uma decisão, é decidir de fato buscar se encher do Espírito Santo, porque a paciência é um fruto do Espírito. Você concorda comigo? É uma decisão, deixar o Espírito Santo de Deus governar a sua vida, para que você tenha paciência, para que você tenha sabedoria para lidar com a sua família. Então fala assim comigo: amor é decisão. Você ama a sua família? Eu vou te perguntar de novo. Você tem decidido dar suporte para a sua família? Você tem decidido perdoar? Você tem decidido servir? Você tem decidido realmente estar em unidade? Ou você acha que o amor é só a emoção? Que a Bíblia está falando, amor não se infla em ciúme, não busca o seu próprio interesse, não fica ressentido do mal. É o oposto, porque perdão é decisão, e são essas decisões diárias que nós tomamos diariamente que mantém uma conexão dentro do lar. Porque se você não perdoa, quebra a conexão. Se você se ressente, quebra a conexão. Se você deixa o ciúme te dominar, você quebra a conexão. Mas para viver a conexão tem que temer a Deus e a palavra dele, e eu preciso decidir amar. Amar não com palavras, mas com uma atitude, com uma decisão. Quando Jesus ele pergunta para Pedro se Pedro amava, ele fala: Pedro, tu me amas? E aí qual que é a prova do amor de Pedro? Ele fala: se você me ama, apacenta as minhas ovelhas. Ele não fala: se você me ama, faz um coração para mim. Não fala isso. Se você me ama, apacenta as minhas ovelhas. Se você me ama, decide se posicionar. Se você me ama, assume um compromisso com o meu reino. Se você me ama, viva aquilo que é prioridade para o meu Pai. É isso que Jesus fala para Pedro: você me ama? Faça a obra de Deus. Quando você cuida da sua casa, quando você cuida da sua família, você está fazendo a obra de Deus. E é a missão mais importante que o Senhor te confiou. Quando você está lá ensinando o seu filho, a sua filha, quando você está ensinando o seu irmão, a sua irmã, as pessoas que o Senhor colocou ali na sua parentela, você está fazendo a obra de Deus. Fazer a obra de Deus não é colocar o uniforme da diaconia. É lindo servir ao Senhor, mas não é chegar na igreja e colocar o uniforme só, não. A obra de Deus tem continuidade lá na sua casa. Na verdade, ela começa na sua casa. É isso que Jesus fala: começa a pregar o evangelismo por todo mundo, fazer discípulos de todas as nações. E ele vai falando, começando ali, traduzindo a nossa linguagem, né? Começa ali pela sua cidade, pelo seu país, ou seja, de dentro para fora. Então começa na nossa casa, o ID começa na nossa casa, o amor começa na nossa casa, na decisão de anunciar o reino de Deus, a palavra de Deus, não com as nossas emoções, mas com as nossas atitudes, perdoando, servindo, relevando. E é lindo a gente servir o Senhor aqui na igreja, mas como você tem servido lá na sua casa? Você está conectado com a sua família? Está verdadeiramente conectado? Você tem decidido viver essa conexão? Porque é isso que o Senhor espera de nós. Para ter essa conexão, eu preciso decidir. Você está decidido? Você está decidido? Estou achando vocês um pouquinho indecisos, né? O bispo pregou no domingo, né? Ele falou ali um pouco sobre Josué. Josué um dia ele tomou uma decisão. Ele decidiu: eu e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. Ele não perguntou se a casa dele queria servir ao Senhor. Ele decidiu: a minha casa vai servir a Deus. Às vezes você precisa fazer isso num ato de fé. A minha casa vai servir ao Senhor. E aí você vai servir a sua casa, ainda que você não esteja vendo, mas crendo que toda a sua casa serve ao Senhor. E aí você vai honrar, você vai amar, você vai perdoar, você vai fazer tudo aquilo que o Evangelho
E você vai até a palavra do Senhor e pedir a Ele, me ensina a amar, não como o mundo ama, mas a amar como a tua palavra diz. Porque o amor na Bíblia é decisão. Decisão de entregar, decisão de se deixar moldar pela vontade de Deus e ser guiado pelo Espírito dele. Amém, queridos? Então, o primeiro é temor a Deus, o segundo princípio, amor, e o terceiro, respeito e honra. Na prática, Deus me deu essa esposa linda, viu? Amém? Na prática mesmo. Para mim, é uma honra grande que Deus deu. Esse princípio de respeito e honra, Deus me deu esse papel para liderar a vida dela. Amém? O marido, ele serve para isso, para liderar a esposa, ajudar a esposa, proteger a esposa. Eu preciso ser leal a ela. Eu preciso estar sobre os meus ombros. Eu preciso ser grato a ela. Deus me deu. É porque eu nasci homem, ela nasceu mulher, que eu preciso exercer uma liderança sobre ela com um jugo muito pesado. Eu tenho que amá-la. É o que a palavra do Senhor diz. Toda esposa espera a lealdade do marido. Então ela espera a lealdade da minha parte. Então eu preciso ser leal a ela. Uma liderança por amor, Efésios capítulo 5, verso 22, vai falar um pouquinho sobre isso. Essa lealdade por amor, essa liderança por amor. Eu lidero ela por amor. Amém? Em nome de Jesus, você marido lidera a sua esposa por amor. Em nome de Jesus, há muitos benefícios no casamento, quando você começa a honrar a sua esposa, a respeitar a sua esposa. Eu perguntei a um senhor de quase 80 anos, eu falei, ele tinha 54 anos de casado, eu falei, qual que é o segredo? Aí ele olhou para mim e falou, olha, respeito. Querido, quando começa a acabar o respeito, o negócio está indo de mal a pior. Amém? Então, honra e respeito fortalece seu casamento, melhora a comunicação, aumenta a intimidade. Então, respeita, honra a sua esposa, em nome de Jesus. Amém? Então, esse é o terceiro ponto, respeito e honra. Amém? Efésios capítulo 5, abre a sua Bíblia comigo em nome de Jesus. Efésios capítulo 5. Efésios 5. Perdão, 22, Efésios 5, 22. As mulheres sejam submissas ao próprio marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeitos. Assim também os maridos devem amar a sua mulher, como o próprio corpo. Quem ama a esposa, fala comigo, quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes alimenta e cuida dela, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Capítulo 6, versículo 1. Filhos, obedecei aos vossos pais, pois isto é justo. Honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis os vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina
na admoestação do Senhor. Então, respeito e honra é fundamental. E os filhos também precisam aprender esse princípio. Então, não adianta, às vezes, a esposa querer que o filho obedece o pai, mas ela mesma não honra. Então, eles vão reproduzir o comportamento que eles veem acontecer. Né? Porque aquilo que a gente fala ensina, mas o nosso exemplo que arrasta. Então, você fala, filho, obedece, filho, obedece, mas você não tem uma atitude de honra, eles também não vão ter uma atitude de honra. E aí você está amaldiçoando o seu próprio filho, porque a Bíblia ensina que o primeiro mandamento com promessa é honrar. E aí, se você ensina o seu filho a desonrar através das atitudes que você tem no seu dia a dia, no seu cotidiano, você está prolongando, você está retardando a bênção dele nessa terra. Vocês estão conseguindo entender? Então, não adianta ordenar com as palavras, não faça isso, mas você tem que ensinar por meio das atitudes que você toma. A quarta coisa que a gente colocou aqui, Romanos 16, capítulo 3 ao 5. Versículo 3. Saudai Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida arriscaram a sua própria cabeça. E isso lhe agradeço, não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios. Saudai igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Saudai meu querido Epéneto, primícias da Ásia para Cristo. Aí aqui a gente colocou como quarto ponto a unidade, né? A unidade é o fruto da conexão da família. A gente colocou o exemplo desse casal aí, Áquila e Priscila, depois você pode pesquisar lá, mas aparece o nome desses discípulos de Paulo 6 vezes na Bíblia. Fala comigo, 6 vezes. 6 vezes. Então o Senhor ele quer ensinar alguma coisa para a gente, né? E eles foram cooperadores na obra missionária. Então eles tinham uma igreja que se reunia na casa deles, né? Mas o que eu achei interessante é que tudo eles estavam juntos. Então, eles trabalhavam fazendo tenda, vela de navio, e eles, por trabalhar, né, com comércio, acabavam viajando também. Eles conhecem Paulo, ensinam um ofício para Paulo, e eles começam também ali a pregar o Evangelho, começam a abrir células, começam a liderar igrejas, começam a discipular vidas, né? Mas essa conexão deles, ela se via por meio da unidade. Todas as vezes que Paulo fala de um, ele fala do outro também. Então a gente vê falando deles em Efésios, em Romanos, em Atos, e sempre juntos, sempre unidos. Então é necessário que a gente aprenda a viver a unidade. A unidade não significa que a gente não tem diferença, mas significa que a gente abre mão das diferenças para que o Senhor possa moldar o nosso coração e nos levar ao centro da vontade dele. E a última coisa que nós colocamos aqui, quinto ponto para viver a conexão, é buscar a plenitude. Porque tudo que é bom pode melhorar, né? Então o Senhor, Ele quer que a gente busque ser melhor em tudo que a gente faz. Não ser melhor do que o outro, mas ser melhor do que você mesmo, ser a melhor mãe que você pode ser. Hoje você está sendo a melhor mãe que você pode ser para sua filha, para o seu filho? Hoje você está sendo o melhor pai que você pode ser para o seu filho? Hoje você perguntou para ele como ele está, como foi o dia dele, você olhou nos olhos do seu esposo, da sua esposa, do seu pai, da sua mãe. Você realmente tirou um minuto que seja do seu dia para orar pela vida dessa pessoa que você ama tanto, para interceder por ele, para abençoar, para apresentar diante do Senhor, para pedir a Deus sabedoria, para instruir, se for as pessoas que estão sob os seus cuidados. Ou então pedir a Deus direção para você interceder, para você servir. O Senhor, Ele quer verdadeiramente que a gente busque a plenitude. E quando você busca a plenitude, você abençoa todo mundo da sua casa. Porque não é ser melhor do que quem está lá fora, não é ser melhor do que o outro. Não é comparação. Mas é você pedir para o Espírito Santo de Deus te ensinar todo dia. O que eu posso melhorar? Onde que eu posso melhorar? E aí o Senhor vai direcionando. Amém, queridos? Esses são os 5 pontos. Temor a Deus, amor, respeito e honra, unidade e buscar a plenitude.
Estamos caminhando já para o fim. Daqui a pouco nós vamos orar pela sua vida, em nome de Jesus. Olha para mim aqui agora. Talvez você tenha percebido que os mesmos problemas amorosos que atingiram os seus pais, que atingiram os seus avós, também estão fazendo parte da sua vida. Quantos casamentos reproduzem os mesmos erros que os pais nos passaram? Em algumas famílias, o histórico de casamento fracassado de geração em geração. E ninguém consegue ser feliz no casamento. Eu queria que você parasse e olhasse para o seu casamento agora. Qual é a história do seu casamento? Você acha que está faltando algo no seu casamento? Você acha que você está reproduzindo os mesmos erros que os seus pais cometiam lá atrás, que os seus avós cometiam lá atrás? Quando isso ocorre, existe uma maldição hereditária. Isto é uma maldição que vem dos pais, que vem dos avós, e chegou até você, não foi quebrado ainda. Os mesmos erros você está repetindo. Isso é muito forte. De repente você olha e lembra da sua infância. Um pai alcoólatra dentro de casa. Enquanto você é criança, você se depara com essa cena e você cresce, você casa e se depara com o marido com o mesmo problema. Uma filha que foi abandonada, aí cresceu e tem que enfrentar a dor do abandono. Ou seja, a maldição não cessa. Quero que você se coloque de pé. Olha para dentro do seu casamento agora. Segura na mão da sua esposa. Começa a pensar sobre o seu casamento. Muitos casamentos, muitos familiares, muitos fracassam na vida amorosa. Os pais, os tios, os avós, os primos, os irmãos não são felizes no amor. Dá uma olhadinha para a história da sua família. Primeiro sinal. Segundo sinal, a pessoa debaixo de uma maldição amorosa acaba sabotando a própria relação. Ela mesma, antes do outro a decepcionar, termina o relacionamento. Ou seja, ela tem comportamentos que vão destruir a relação, mas mesmo assim faz. E como se estivesse programando a própria destruição. Feche teus olhos, abra agora. Terceiro sinal, repete os comportamentos dos pais. Mesma coisa. Mesmo você vendo que não deu certo na época dos seus pais, você está reproduzindo. Talvez você não consegue fazer diferente, talvez você faz ainda pior do que os seus pais faziam. Repetindo os mesmos erros. Quarto sinal. Sempre sofre rejeição. O casal, ou do cônjuge. Muitas pessoas foram rejeitadas pelos pais desde o ventre materno. Na vida adulta, sofre também esse desprezo com os terceiros, com outras pessoas. O que você vê na sua vida? O que você se identificou na sua vida? Quero orar por você, viu? Deus falou muito forte a respeito disso.
Eu quero ser feliz no meu casamento, eu quero ter um casamento saudável, eu quero ter um casamento modelo, exemplo. Mas eu não consigo, parece que é mais forte do que eu não consigo. Talvez você está assim, acha que é mais forte, não consegue. Não muda. Sempre a mesma coisa, sempre os mesmos erros. Briga constante no casamento pelos mesmos motivos. Filhos vendo você reproduzir aquilo que os seus pais faziam lá no passado. Abre os seus olhos, não. Começa aí a olhar para o seu casamento. É você e o Senhor agora. Já vamos orar por você. Mas a gente precisa quebrar isso. Não deixa isso se alongar. Não deixa isso chegar aos seus filhos. Como é o seu casamento? Você tem um casamento feliz. Essa é a palavra de Deus para a sua vida. Você se orgulha do teu casamento. Você tem orgulho de compartilhar para as pessoas sobre o seu casamento. Quantas vezes você falou do seu casamento para outras pessoas, como exemplo, como modelo a ser seguido? Será que nós podemos falar igual o apóstolo Paulo? Olha para mim! Olha para o meu casamento! Como é você? Como é você dentro da sua casa? Você tem um casamento saudável, um casamento feliz? O seu casamento é um casamento próspero? Você alcançou a plenitude no casamento? Como está o seu casamento? Como está o seu casamento? Eu quero orar por você. Quero orar por você e seu cônjuge. Se você identificou alguma coisa no seu casamento, meu pai estava com a minha mãe e eu estou fazendo igualzinho. Estou gritando. Meu pai agredia a minha mãe e eu estou agredindo a minha esposa hoje. Meu pai era infiel, eu estou sendo fiel. Forte isso. Mas é para você refletir sobre a sua casa. Deus quer sarar a sua casa, Deus quer sarar o seu casamento. Quebra isso hoje. Nós vamos fazer isso junto, em nome de Jesus.